A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na manhã de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Todas as propostas foram aprovadas em segunda votação e seguem agora para a sanção do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A principal delas é o texto da Lei de Diretrizes, que prevê o orçamento do ano que vem da cidade, incluindo a arrecadação e os gastos municipais. A Prefeitura da capital paulista estima o orçamento para o ano que vem em mais de 75 bilhões de reais. A proposta é 11,5% maior em relação ao ano de 2021. A sessão plenária durou quase 20 horas, começou na sexta-feira e terminou na manhã deste sábado. E em Brasília, a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Um dos pontos polêmicos foi o aumento de recursos para o fundo eleitoral, para o financiamento de campanhas. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o consultor de finanças públicas, o Murilo Viana. A Priscila Yasbeck, a nossa analista de economia, já está em tela e também participa da entrevista. Murilo, bom, vamos começar entendendo primeiro qual é o problema de se incluir a aprovação de um fundo eleitoral junto com a LDO, porque muita gente deve estar se perguntando por que essa proposta veio junto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiramente, boa tarde a todos, telespectadores e ao pessoal aí também da CNN. Obrigado pelo convite. Vale observar que no caso da LDO, a LDO ela trabalha com metas, prioridades e as diretrizes que serão observadas nesse caso no ano de 2022 em relação à lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual é aquela que estabelece, fixa todas as despesas que vão ser realizadas naquele ano e também observa a previsão de receita a ser oferida, no caso, no ano de 2022. Nesse sentido, como o ano que vem é um ano eleitoral, a LDO ela deve tratar também desta questão que envolve as despesas com a eleição, né? O que chama atenção, no caso, é o volume de recursos bastante expressivo, de quase 6 bilhões, diante de uma economia que tem dificuldade de emergir, sobretudo do ponto de vista social, e com mais de 14 milhões de desempregados. Então, é o que a gente trabalha muito nas finanças públicas e que deveria ser uma observação da sociedade, que é justamente como alocar da melhor forma os recursos públicos, sobretudo em momento em que esses recursos são cada vez mais escassos, né? Então, essa é a observação que a gente tem que ter quando a gente analisa esse volume bastante expressivo para o fundo eleitoral. Murilo, alguns críticos, né, desse fundão aí, desse aumento de mais de 2018 e 2022 2 bilhões para quase 6 bilhões, falam que o povo estaria pagando a incompetência dos políticos com mais dinheiro para que eles gastem com campanhas políticas. Além disso, o que mais que esses parlamentares tentaram emplacar na LDO? Não, como eu disse, a LDO, como ela estabelece diretrizes, metas, prioridades para o ano que vem, o que é até contrassenso, né? A gente pensar que entre as prioridades e diretrizes da sociedade estaria um fundo de 6 bilhões de reais, né? Mas, em tese, ela estabelece e os parlamentares entenderam que isso deveria ser uma prioridade para o ano seguinte, o que é bastante contestável, evidentemente. Mas, além da questão do fundão, a LDO também ela traz, por exemplo, a possibilidade de se fazer, no caso em 2022, aumento de remuneração para o servidor público, ou também os tipos de despesas que não podem ser contingenciadas, né? Ou seja, os tipos de despesas que são considerados prioritários e que, quando o governo, por um motivo ou outro, quando identificar que determinados resultados fiscais não vão ser observados, o governo adota medidas de contingenciamento de determinadas despesas. Então, embora tenha previsão orçamentária, eventualmente na LOA, essas despesas sofrerão contingenciamento. Então, a LDO estabelece, por exemplo, determinadas despesas não poderão sofrer contingenciamento. E entre essas despesas, nós temos o caso do censo demográfico. Novamente, o censo demográfico
ele não aconteceu no ano passado. A justificativa da equipe econômica foi falta de espaço fiscal. O censo é algo fundamental para o entendimento da sociedade. Ele acontece, teoricamente, a cada 10 anos, deveria acontecer a cada 10 anos. Serve tanto para poder fazer gestão de política pública, transferência de recursos para estados e municípios, mas também para a iniciativa privada, poder entender como que foi a transformação da sociedade nesse período e poder se programar para realizar determinadas ações. E no ano passado, o governo trabalhou com a não ocorrência do censo por falta de recursos. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais. E nesse ano decidiram estabelecer 6 bilhões de reais para o chamado fundão eleitoral. Então, novamente, contradiz um pouco o que deveria ser esperado pela boa gestão das finanças públicas e a boa atenção à sociedade. E a gente começa a entender também algumas das prioridades desses parlamentares, né? E muitas dessas prioridades não estão no mesmo caminho do que o povo quer. E é o povo quem elegeu essas pessoas. Então, eles deveriam estar em primeiro lugar, quem os elegeu. Mas, enfim, nem sempre a conta funciona dessa forma. Priscila Yazbek, bem-vinda aí para a entrevista. Obrigada, Evandro, Tainá, Murilo, obrigada pela entrevista. Murilo, queria colocar uma questão. Então, você falou sobre como o dinheiro está sendo direcionado, essas diretrizes. Então, a gente tem alguns problemas aí relacionados a escassez de recursos e como eles estão sendo usados, mas também tem uma questão que o governo tem falado muito, que o governo tem falado na reforma tributária, discussão sobre reforma tributária, os parlamentares na discussão sobre a LDO, sobre aumento de salários de servidores. Toda vez que a gente escuta alguma coisa sobre isso, eles estão falando sobre aumento de arrecadação por causa de aumento da inflação, e aí tem aquela questão da sobra do teto de gastos. Então, como a gente teve o teto de gastos ajustado pela inflação até junho, e essa inflação ficou alta, o governo diz, então, que vai ter uma sobra de recursos para gastar no ano que vem. Queria que você explicasse isso para a gente, qual que é o risco de o governo contar com essa sobra que não se sabe se vai se concretizar de fato, certo? Certo. Bom, boa pergunta. Isso aí gera bastante dúvida mesmo. Entendimento das regras fiscais no Brasil, muitas se sobrepõem, então gera uma confusão e tem uma falta de clareza para a sociedade poder fiscalizar, né? Mas, primeiro, o governo tem falado da evolução das receitas. De fato, as receitas têm se expandido numa velocidade maior do que tinha sido previsto inicialmente, entre outros fatores. Tem fatores atípicos e fatores realmente do lado de uma certa recuperação da atividade econômica. Entre as atipicidades, a gente tem determinados pagamentos de tributos que foram diferidos do ano passado para esse ano e estão entrando no caixa do governo nesse ano. Entre o lado, digamos, o que é devido ao movimento da economia em si mesmo, a gente tem naturalmente a maior abertura da economia com a vacinação, entre outros fatores, tem expandido também a volta de determinados tipos de consumos que foram represados ano passado. E esse tipo de consumo se manifesta numa atividade econômica um pouco mais aquecido e, naturalmente, maiores vendas, consumo e maior arrecadação do governo. Outro fator é o comportamento das commodities. Então, o preço internacional das commodities, muitos dos quais o Brasil é o grande exportador. Isso movimenta determinados setores da economia e também gera expansão da receita. Porém, a gente tem que separar os efeitos. Primeiro, temos que lembrar que o Brasil apresenta déficit há bastante tempo. E mesmo com essas receitas crescendo agora, esse déficit ainda vai perdurar por alguns anos. Então, é errado essa análise de que a gente tem sobra de caixa, sobra de recursos. E ainda assim, deveríamos fazer análise da melhor alocação desses recursos na sociedade, porque nós estamos discutindo agora também a possibilidade de melhorar o Bolsa Família, por exemplo. E melhorar o Bolsa Família passa por quanto seria o aumento do recurso destinado, o valor médio a ser pago para o Bolsa Família, e também qual que seria o público atendido, isso com o fim do auxílio emergencial. Então, assim, isso tem, naturalmente, onde o recurso deve ser alocado. E quando a gente olha o teto de gasto, é outra regra fiscal. Quando a gente olha o teto de gasto não olha para o comportamento das receitas. O teto do gasto, a regra
A regra é simples, a regra tem que ser a despesa do ano anterior corrigido pelo IPCA. O IPCA é o índice oficial de inflação, só que esse IPCA computado para o teto de gasto, ele leva em consideração os 12 meses até junho. Então, assim, ele pega do ano passado até junho de 2021, nesses 12 meses, a inflação acumulada, que foi um pouco superior a 8%. Quando a gente olha para o IPCA, a gente olha para a correção de determinadas despesas, como benefício de prestação continuada, algumas despesas previdenciárias, outras despesas que representam um quinhão grande das despesas públicas e que tendem a crescer naturalmente, corrigido pela inflação. Essas despesas observam o IPCA dos 12 meses, porém findados em dezembro de 2021. Então, como a inflação foi muito forte no final do ano passado e início desse ano, essa inflação até junho, ela foi em torno de 8,30%, mais ou menos nesse patamar. E a expectativa de inflação acumulada somente em 2021, ela está crescendo, mas hoje está na casa dos 6,11%. Então, essa diferença entre 6,11% hoje previsto, mas que tem uma tendência, tem estimado um aumento ao longo do tempo, e com aqueles 8,30% observado até junho, esse seria o espaço do teto de gasto que o governo poderá empreender esforços para alocar para a expansão de gastos que estimar serem mais razoáveis no ano seguinte, entre eles a expansão da Bolsa Família. Murilo Viana, que é consultor de finanças públicas, a gente tinha mais um monte de pergunta para fazer. Priscila já tinha até engatilhado uma listinha aqui e ia entrar na fila, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e eu agradeço a você por nos ajudar a entender um pouco da LDO e do quanto esses recursos devem ser pensados com os olhos mais voltados à comunidade, à população, em vez de apenas para benefício próprio de políticos brasileiros. Perfeito, muito obrigado. Até a próxima. Pri, obrigado pela participação também agora, viu? Obrigada.